Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E lembrando, quando chegarmos a 500 inscritos, sortearemos a Bíblia de Jerusalém. E nosso agradecimento aos 293 inscritos neste momento da gravação deste vídeo. Nosso muito obrigado e Deus abençoe a todos. E hoje falaremos um tema muito interessante sobre Brasil, terra da fé, cruzadas e evangelização que forjaram uma nação. Neste vídeo você vai descobrir a fascinante história das cruzadas e como elas influenciaram a evangelização do Brasil. Claro, com esse tema um pouco abrangente, muito grande, aqui eu só falarei como que as cruzadas de certa forma ajudaram a evangelizar o Brasil. Mas esse tema não se esgota aqui. Irei deixar alguns links aqui para quem queiram se aprofundar mais sobre esse tema, sobre as cruzadas. E claro, um tema desse também não se esgota nos livros. E muitas vezes o que se está em alguns livros de história são contrários ao que realmente aconteceu, principalmente para poder atacar a nossa querida Igreja Católica. Também deixarei na descrição do vídeo, para quem quiser comprar, um livro que também falará sobre as cruzadas. Bom, o que foram as cruzadas e qual foi o seu objetivo inicial? As cruzadas foram expedições militares que buscavam proteger os cristãos que iam para a Terra Santa, Jerusalém, Belém, Nazaré e outras cidades. E o objetivo inicial dela era proteger esses fiéis peregrinos atacados por ladrões e intolerantes religiosos. No total, existiram 8 cruzadas oficiais que começaram no século XI e terminou no século XIII. Então, no início a igreja não tinha essas pessoas. O Papa Urbano II convoca essas pessoas dispostas a fazer essa proteção em 1095. E a partir das pregações de São Bernardo Claraval é que a ordem ganhou força. Foi ele que apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes, em 1129. Assim, a igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, Ordem Pepus Communis Christi Templici Salomonici. Desculpa meu latim, que é muito horrível. Então, São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para que a ordem surgisse, mostrando que não era compatível para ser um guerreiro religioso. Tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. Bom, vamos prosseguir e avançar, né? Como eu falei, o intuito aqui não é falar sobre as cruzadas, é como que ela ajudou na evangelização do Brasil. E como que foi que aconteceu com o término dos Templários, aqueles cavaleiros que lutavam nas cruzadas. Então, o grande historiador Malcolm Barber conta que por causa das guerras de Filipe IV, o Belo, isso na França, que decidiu cobrar impostos à igreja para resolver seus problemas financeiros na época, para ter recursos para seu exército. Com isto, o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei e chegou até excomungar o rei. Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Eis que ele nos fala aquela célebre frase: eis a minha cabeça, eis a minha tiara, morrerei é certo, mas morrerei papa. Bom, prosseguindo na história, após a sua morte, o seu sucessor Bento XI foi assumido após o Bento XI, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gaulle, que tomou o nome de Clemente V. Ele, como foi mais diplomático com o rei francês do que seus sucessores, preferiu decretar a suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia a ameaça de se criar na França uma igreja separada de Roma. Então Felipe IV, o Belo, precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses.
pediu uma enorme quantia emprestada, o que foi concedido. Mas esse dinheiro seria usado para as novas cruzadas, desejada por Jacques Molay, que era o grão-mestre da época. Quando ele soube desse empréstimo, expulsou o tesoureiro. A estratégia usada pelo Felipe IV Belo foi a mesma contra o Papa: mentir, e acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomitas. Assim foi aberto um processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. Problemas de humilhação e torturas inófitas foram encontrados no rito da iniciação dos templários, algo não previsto na regra original de São Bernardo de Claraval. Só que esses problemas não eram suficientemente graves para a extinção da ordem templária, mas o rei precisava de dinheiro e também queria o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V queria absorver os templários, mas estava muito doente e não conseguiu enfrentar a oposição de Felipe IV. Em 1314, a ordem dos templários foi dissolvida. Jacques de Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado aos crimes por heresia. Lembrando que não foi condenado pela igreja, e sim pelo próprio rei, Felipe IV Belo. Mas não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja, como eu falei, nas fogueiras. A autoridade papal foi ignorada e violada, pois o pontífice já havia decretado a inocência deles em relação às heresias. Então, com isto, vamos avançando na história. Em 22 de março de 1312, Clemente V dissolveu a Ordem dos Templários. Então, após a extinção dos Templários por bula papal por Clemente V, o rei Diniz de Portugal pediu ao Papa Clemente V que aqueles templários que quisessem ir para Portugal, eles receberiam exílio, seriam exilados e seriam absolvidos de todas as suas acusações e poderiam vivenciar suas vidas lá. Então, com isto, o rei Dom Dinis, por decreto régio, extinguiu a Ordem dos Templários e logo a seguir fez criar a Ordem de Cristo, herdando todos os bens da extinta ordem. Herdou também os símbolos, aquela cruz de Malta. Portanto, na prática, só mudou o nome. A Ordem de Cristo tornou-se uma das mais importantes no país. Recordamos que cerca de 100 anos, após 100 anos, é agora que é o ponto principal do nosso vídeo. Após 100 anos disto, o infante Dom Henrique, irmão do rei Dom Duarte, o prior da Ordem de Cristo, foi impulsionador das descobertas marítimas, fazendo construir armas e navios para a descoberta da costa africana. E de onde que veio o dinheiro? Da Ordem de Cristo, ou seja, o dinheiro que fizeram as grandes navegações e que chegaram ao Brasil vieram das ordens dos templários, vieram das cruzadas. É esta parte aí que eu queria chegar. Então, a maioria dos grandes viajantes portugueses, entre eles Pedro Álvares Cabral, pertenciam à Ordem de Cristo. E suas armadas singravam os mares com a cruz de Copta. O símbolo dos templários, eu falei de Malta, mas era a cruz de Copta, desculpe o erro, impressa nas velas. Ao desembarcar no Brasil, vestindo o manto da Ordem de Cristo, Cabral estava, de certa forma, concretizando uma antiga profecia dos Cavaleiros do Templo, grande padrinho das navegações lusitanas. Então, o infante Dom Henrique, que não por acaso era o administrador da Ordem de Cristo. Então, recapitulando, após o fim dos Templários, o rei da época de Portugal acolheu esses Templários e fundou a Ordem de Cristo. E herdou todos os seus bens, também como seus símbolos, e também o seu dinheiro que ele tinha. Então, após 100 anos, esse dinheiro, que era da época das cruzadas, foi ele que fez com que tivesse as grandes navegações. E com isto, os portugueses chegaram no Brasil, assim, trazendo a religião católica para o Brasil, evangelizando o povo brasileiro, na época os índios, e todos aqueles que estavam aqui. Bom, e para aqueles que de repente vão criticar o vídeo,
e vão falar que os portugueses vieram explorar o Brasil. Vou terminar este vídeo lendo um pedaço de um trecho da carta de Pedro Vaz Caminho, o escritor oficial das grandes navegações. Ele escreveu essa carta para Dom Manuel I de Portugal, assim que ele chegou aqui no Brasil. Isto é muito lindo. Olha a preocupação dele. Então termino este vídeo com este pequeno relato de Pedro Vaz Caminho, para dizer que a maior preocupação deles aqui no Brasil, a priori, pode ter desvirtuado depois, mas a priori era a evangelização, que eles eram da ordem de Cristo. Então as grandes cruzadas ajudaram a evangelizar o Brasil, como eu falei. Então, fechando este vídeo, falarei aqui este pequeno trecho da carta de Pedro Vaz Caminho para Dom Manuel I, então rei de Portugal. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, da terra do Brasil, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Quer dizer, eles queriam salvar as pessoas que estavam aqui que não conheciam Jesus Cristo. E através das cruzadas, da formação da Ordem de Cristo, eles vieram evangelizar o Brasil. E não é à toa que a primeira coisa que eles fizeram quando pisaram em solo brasileiro foi fazer a primeira missa. Então, se vocês gostaram do conteúdo, escreva aqui embaixo nos comentários. E não deixe de compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal. E viva Cristo Rei!